Gravação iniciada, presidente. Obrigado, Marco Antônio. Bom dia a todos. Vamos dar início então à sessão da primeira turma ordinária da 4ª Câmara da primeira sessão do CAF, período da manhã do dia 11 de agosto de 2020. Estão presentes os conselheiros Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcanjo Zanin, Nelson Quicho, Letícia Domingos Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz Augusto de Souza Gonçalves. Passemos ao julgamento do item 27. Conselheira Luciana, recorrente Arli, Comércio de Roupas Limitado. Com a palavra a relatora. Bom dia. Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da RJ, que por unanimidade de votos julgou improcedente manifestação de inconformidade para manter a exclusão do Simples Nacional com efeitos a partir do dia 1º de janeiro de 2015. O ato declaratório executivo de exclusão da DRF-PCA 0495, de 3 de setembro de 2014, se deu em virtude de a contribuinte possuir débitos com a Fazenda Pública Federal com a exigibilidade não suspensa. Consoante referida ADE, a exclusão tornou-se sem efeito caso a totalidade dos débitos não fosse regularizada no prazo de 30 dias contados da data da ciência da exclusão. Cientificada do ADE manifestou inconformidade quanto à exclusão, com a alegação de que o débito estava pago, juntou o guia DAS e os extratos de apuração do Simples Nacional das competências de janeiro e fevereiro de 2012, trouxe também ao processo um requerimento dirigido à PGFN, pedindo a revisão das inscrições em dívida ativa em função dos pagamentos que havia efetuado. Antes de encaminhar o processo para julgamento, mas em momento posterior à manifestação de inconformidade, a DRF Piracicaba observou que a inscrição em dívida ativa do débito motivador do ADE de exclusão foi feita em 11 de julho de 2014, extratos de folha 5 e 6, e que os dois pagamentos da empresa foram feitos em DAS no dia 29 de agosto de 2014, data posterior à inscrição. No caso de débitos do Simples Nacional inscritos em dívida ativa, a guia de pagamento a ser utilizada é a DAS da U, e não a DAS normal. Foi feita a consulta sobre a possibilidade de haver a conversão do DAS pago para a DAS da U, mas a resposta foi negativa, cabendo ao contribuinte requerer a restituição do que foi pago indevidamente. Contudo, sua manifestação foi julgada improcedente sobre o entendimento de que os pagamentos apresentados pelo recorrente se deram via DAS quando deveriam ter se dado via DAS da U, considerados os acréscimos decorrentes da inscrição em dívida ativa nos moldes do decreto 10.2569, não sendo possível a conversão dos pagamentos feitos em DAS para a guia adequada DAS da U. Inconformada com o resultado do julgamento, interpôs recurso voluntário, reiterando o pedido de cancelamento do ADE, haja vista que os débitos apontados como motivos de sua exclusão do Simples Nacional, embora tendo sido recolhidos em atraso, via DAS, após feito esse recolhimento em janeiro de 2015, janeiro de 2016, foi consultada a situação da empresa junto ao Simples Nacional, quando restou identificado que ela é optante do Simples desde 1 de 7 de 2007, conforme documentos que anexou. Esse caso aqui, ele é muito parecido com aqueles que a gente discutiu ontem, onde o contribuinte, ele, assim que intimado, ele promove ações no sentido de regularizar o débito, mas acaba emitindo a guia via sistema simples, a guia DAS, e paga a guia via DAS e acaba não se atentando ao fato do débito estar inscrito e ficam em abertos os acréscimos decorrentes da inscrição em dívida ativa da União. Contudo, nesse caso, a gente tem a preliminar representada pela aplicação da súmula 22, CARF, no sentido de que o ato declaratório executivo não indicou os débitos, atribuindo ao contribuinte o ônus de ir verificar junto aos sistemas da Receita Federal quais os débitos que ele teria em aberto a serem regularizados. Então, dessa maneira, analise em primeira a preliminar de nulidade do ato declaratório executivo pela falta de indicação de quais foram os débitos que motivaram a exclusão,
Verifica-se no ADE que resta caracterizada a nulidade diante do prejuízo causado à defesa da recorrente pela falta de comunicação clara dos débitos que motivaram a exclusão, o que, ao meu ver, inclusive, foi o que acabou induzindo a recorrente a erro no momento do recolhimento, tendo vista que o intervalo entre os recolhimentos aqui ele foi até bastante curto, né, no sentido de que realmente ela foi notificada, procurou junto à Receita Federal a informação de quais seriam os débitos que ela teria em aberto, fez o recolhimento através de DAS, pelo sistema simples, e quando foi indeferida, né, a sua manifestação, foi que ela teve contato com a notícia de que esses débitos estariam inscritos via PGFN, que ela deveria ter quitado por DAS da U. Então aqui, dada esse entendimento, né, eu estou de ofício reconhecendo a preliminar, aplicando a súmula 22, e acrescento inclusive o fundamento de que a ausência dessa especificação foi inclusive o que, ao meu ver, induziu a contribuinte a erro. Então eu voto no sentido de dar provimento ao recurso, anulando o ato declaratório executivo, DRF Piracicaba, 1495, de 3 de setembro de 2014. É o voto, presidente. Muito bem. Doutor Camerano. Acompanho a relatora, presidente. Doutor Daniel. A relatora, presidente. Doutor Carlos. A relatora. Doutor Nelson. Presidente, voto com a relatora. Doutora Letícia. Com a relatora, presidente. Doutor Eduardo. Com a relatora, presidente. Então temos por unanimidade de votos dar provimento ao recurso voluntário para cancelar o ato declaratório executivo da DRF Piracicaba, número 1000495-2014, e reconhecer o direito da recorrente e manter-se no regime do Simples Nacional. Item 28, conselheira Luciana, recorrente Sushi de Petrópolis Restaurante Limitado, ME. Tá, esse também é caso em que se discute ato de exclusão, ato declaratório de exclusão do Simples Nacional. Nesse caso, o ato se deu em virtude de a contribuinte possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade não estava suspensa. Cientificada, ela manifestou inconformidade quanto à exclusão, alegando haver regularizado a situação que deu origem ao DE, conforme extrato de pagamento de folhas 3. Contudo, sua manifestação foi julgada improcedente sobre o entendimento de que a tela de folhas 23, extraída do sistema CIVEX, consulta de débitos após o prazo para regularização, atesta que depois de esgotado o prazo para regularização, ainda havia débito ensejador da exclusão de ofício em aberto. Inconformada com o resultado do julgamento, interpôs recurso voluntário, reiterando o pedido de cancelamento do ADE, haja vista que os débitos apontados como motivos de sua exclusão já encontravam-se quitados desde 30 de maio de 2014, de modo que o débito já havia sido quitado antes mesmo de ser inscrito em dívida ativa pela PGFN, conforme se observa de consulta a inscrição de folhas 47. O recurso voluntário tempestivo preenche os demais requisitos de admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento. A exclusão da recorrente do Simples Nacional se deu pela constatação da existência de débitos da mesma para com a Fazenda Pública Federal, tendo a exclusão sido formalizada através de ADE executivo da DRF Niterói, de 3 de setembro de 2014, acompanhando do anexo onde restou relacionado o débito que motivou a exclusão, representado pelo débito inscrito, número citado aqui. Em sede voluntário, ela apresenta as informações sobre o DAS gerado pelo PGDAS-D, indicando que o débito em questão fora pago em 30 de maio de 2014, conforme demonstrado em pedido de revisão de débitos inscritos em dívida ativa da União, de folhas 49, acolhido para reconhecer a extinção da referida inscrição. Nota-se que a recorrente já vinha arguida a regularização do débito motivador do ADE, mediante pagamento, desde a sua manifestação de inconformidade, mas tendo conseguido melhor elaborar a demonstração de seu direito somente em sede de recurso. Assim, tendo sido constatado que o contribuinte conseguiu comprovar que estava em situação regular, sem débitos pendentes à época da edição do ADE, de rigor o seu cancelamento. Por todo exposto, voto em dar provimento ao recurso, anulando o ato declaratório.
É como voto, presidente. Muito bem. Doutor Camerano. Eu acompanho a relatora, presidente. Doutor Daniel. Com a relatora, presidente. Doutor Carlos. Com a relatora. Doutor Nelson. Presidente, voto com o relator. Doutora Letícia. Com a relatora, presidente. Doutor Eduardo. Acompanho a relatora, presidente. Então temos por unanimidade de votos dar provimento ao recurso anulando o ato declaratório executivo da DRF Nova Iguaçu, número 938128, de 3 de setembro de 2014. Obrigada pela retificação da DRF aí, presidente. Eu acabei lendo a abreviação, mencionei Niterói, Nova Iguaçu. Tá bom. Não por isso esteja às ordens. Item 29. Conselheiro Eduardo Morgado Rodrigues, Turini Controle e Automação Limitada. Desculpa, eu estava me estranhando aqui com o microfone. Presidente, o processo trata-se de uma exclusão de simples por interposta pessoa. No ADE de exclusão foi considerado o que consta dos processos números tais e tais, bem como da representação fiscal de folha 3 a 19, consoante referida representação fiscal. Utilização de interpostas pessoas físicas e jurídicas para sua constituição e existência e embaraço à fiscalização. Cientificada em 26 de 2013, a interessada prestou manifestação de conformidade em 23/9, no qual, em resumo, assim se pronunciou. O pedido de enquadramento da empresa no Simples e Simples Nacional foi devidamente homologado pela autoridade fazendária, pois todos os tributos e declarações foram entregues desde a sua constituição na forma simplificada, sem jamais ter havido contestação por parte do fisco. Somente notificou o contribuinte em 26/2 de 2013. A atividade impugnante é em fabricação e comércio de equipamentos eletrônicos, elétricos e mecânicos, a prestação de serviço de assessoria em engenharia elétrica e automação, bem como montagem de campo. Entretanto, a atividade preponderante economicamente exercida pela empresa tem sido essencialmente a prestação de serviços. Assim, justamente pelo laço de parentesco, quando excede a capacidade elaborativa da empresa Fertron, esta repassa seus serviços para a empresa Turini. Essa Turini é a recorrente, como forma de ajudar a família da sócia Maria Conceição. Não existe a utilização de empregados de uma pela outra, o que poderá ter existido em alguns períodos é algum reembolso de despesa de viagens de interesse da Fertron. A acusação basicamente é que são duas empresas, e essa Turini seria uma empresa subsidiária de uma outra chamada Fertron. Aqui eu acho que eu consigo, eu já relembrei mais ou menos esse processo, acho que eu consigo dizer. Essa empresa Turini, a recorrente, ela tinha por sócia a senhora Maria de Souza Ferreira, Maria Conceição Ferreira Turini. Desculpa, é que tem duas Marias aqui. No caso é a Maria Conceição Ferreira Turini. Ela era originalmente esposa do proprietário da empresa Fertron e assumiu após o falecimento desse. E ela saiu da empresa Turini, assumiu a outra e colocou outras pessoas como sócias da recorrente. As empresas têm exatamente a mesma função, né, a mesma finalidade. Acho que podemos ir direto para o voto. O presidente, recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Conforme ato declaratório executivo número 46 de 2013, a recorrente foi subido simples com efeito retroativo a janeiro de 2009, nos termos do artigo 29, inciso 2 e inciso 4, da LC 123, que basicamente é embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de exibição de livros e documentos, e a constituição ocorrendo por interpostas pessoas. Conforme já consignado no acordo de origem, pode ser verificado nos autos, a recorrente não se insurgiu em sua manifestação de inconformidade contra a primeira infração, que fundamentou sua exclusão do Simples Nacional. Ou seja, ela absolutamente não faz qualquer defesa quanto a não ter embaraçado a fiscalização. Igualmente, não o faz nessa instância recursal. Aliás, o presente recurso, em sua maior parte, reprisa dos argumentos expendidos em manifestação de inconformidade. Assim, a recorrente alega inconstitucionalidade da exclusão e cobrança de tributos de forma retroativa. Insta a dizer que o CARF muito fixou entendimento vinculante sobre a impossibilidade do julgador administrativo afastar a constitucionalidade de normas, conforme se expressa na súmula 2. Ainda que apenas a falta de contestação quanto ao oferecimento de embaraço à fiscalização já seja suficiente para a conclusão desse voto, cito que a interposição de terceira pessoa na constituição da recorrente se torna evidente pela análise do trabalho fiscal presumido na representação de folhas tais a tais, e a grande quantidade de documentos carregados aos autos que embasaram, folha 20 a 615. Então foi uma fiscalização bastante ampla. Considerando a identidade das razões apresentadas nas duas instâncias e a análise já bem feita pela DRJ de origem, peço vênia para me utilizar o disposto do artigo 3º e replicar a decisão de origem. Então eu acabo replicando a decisão de origem, onde é citada todas as razões que a fiscalização apurou para concluir pela interposição de pessoas e pelo grupo econômico, né? Na verdade, ficou bem claro que as duas empresas eram uma empresa só, basicamente, em nome de cada componente da família. Aqui, só citando a questão do embaraço, o voto que eu colaciono, ele cita que a razão foi a não apresentação de documentos que ela seria obrigada, como livro de registro de inventário, notas fiscais de revenda e prestação de serviço, e documentos que foram expressamente listados pelo fiscal na planilha, no termo de intimação. Ali, se for ali mais para metade da página 6, tem uma listagem das razões objetivas que levaram à conclusão pelo grupo econômico, que eu acho interessante a leitura. O objeto social semelhante, o domicílio fiscal idêntico, uma é prestadora de serviço da outra, a utilização do mesmo contador, atendimento da fiscalização sempre foi feita para as duas empresas pela mesma pessoa, a mesma pessoa recebia todos os termos, a empresa não tem despesas essenciais próprias, ou seja, depende da outra, o pagamento de confusão patrimonial, né? Faturamento de uma pagando conta da outra, acharam reclamatórias trabalhistas em que as empresas são tratadas como uma só, transferências bancárias sem transação comercial explorando, funcionários de uma tem categoria para fabricação, mas não fabrica nada durante o período fiscalizado. Então, por todos esses fatos, ficou evidenciado. Não, só queria ver se já estava trabalhando. Na verdade, fracionava a sua atividade entre ela e a recorrente para usufruir do Simples Nacional. Por isso, presidente, eu estou mantendo a exclusão do Simples. Muito bem. Alguém tem alguma dúvida? Doutor Camerano? Acompanho o voto do relator, presidente. Doutor Daniel? Presidente, eu vou acompanhar pelas conclusões, porque eu discordo um pouco da questão do embaraço. Eu acho que embaraço, a simples fato de você não apresentar a documentação por si só, ele não caracteriza embaraço, mas pelo outro fundamento, sem dúvida, está caracterizado. Então, só a ponta desse ponto eu vou pelas conclusões. Só para eu entender,
Você está se referindo à conclusão do fiscal pelo embaraço ou à minha conclusão para manter o embaraço, que é por eles não terem se insurgido nem laconicamente quanto a isso? As duas. O fato dele não ter se insurgido contra o embaraço, para mim, não quer dizer que ele assumiu o embaraço. O contribuinte ele pode ter o direito de não se autoincriminar, ele pode optar por não apresentar a documentação, certo? Isso é uma livre escolha dele, e para isso ele tem consequências. Que consequências? Arbitramento em determinados casos, exclusão do simples porque ele não apresentou livro, etc. Então, eu acho que o embaraço, para mim, é algo muito mais detalhado, em que o contribuinte fica deliberadamente, pede prazo, não, mais um prazo, dá uma parte da documentação, apresenta uma documentação que é inconsistente, ou seja, tudo para evitar que a fiscalização ande. Eu acho que esse é o objetivo dessa disposição do embaraço. É o contribuinte estar lá enrolando para empurrar a fiscalização com a barriga, e não é o caso aqui, pelo que eu vi. Obrigado. Doutor Carlos. Relator. Doutora Luciana. Relator, presidente. Doutor Nelson. Presidente, voto com o relator. Doutora Letícia. Com o relator, presidente. Eu voto com o relator também. Então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Votou pelas conclusões o conselheiro Daniel Ribeiro Silva. Muito bem. Vamos ao item 30, então. Doutor Eduardo Camarrue. É isso? Camarrue, Baby Moda Infantil. Abrindo aqui, presidente, um segundo. Vamos lá. Também uma exclusão do simples. Ela foi fundamentada na existência de débitos com a Fazenda Pública Federal sem exigibilidade suspensa. Ela alegou na manifestação de conformidade que teria quitado seus débitos. A decisão de piso afastou essas alegações, juntando consulta aos sistemas da Receita Federal, demonstrando que os débitos que ensejaram ainda estariam em aberto. Ela faz uma série de alegações de direito que eu vou tratar ali no voto. O presidente de recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço. Conforme a declaratória de folhas tal, a recorrente foi excluída do Simples Nacional em razão da existência de débitos em aberto sem atividade suspensa junto à Fazenda Pública Nacional. A defesa apresentada pela recorrente busca justificar seu direito à permanência no regime simplificado, primeiramente sob a argumentação de que a regra que veda a existência de débitos para empresas do Simples se refere apenas ao momento da opção. Assim, tendo a empresa regularmente aderido ao regime, não poderia posteriormente ser excluída por débitos. Ora, tal argumento não encontra qualquer respaldo na legislação que regula a matéria. A Lei Complementar 123 de 2006, esse artigo 17, inciso 5º, dispõe de forma ampla a impossibilidade de recolher tributo pelo Simples para empresas em débitos para com a Fazenda Pública, em verbos. Aí eu cito. Por sua vez, a regulamentação legal expressa em determinar a exclusão da empresa que não tenha seus débitos quitados ou exigibilidade suspensa, conforme a Resolução 94 de 2011, né, que era a da época, hoje já está revogada. É basicamente isso, assim, o primeiro argumento dela, ela tenta fazer uma construção, assim, ela pega um artigo e aí tenta fazer um raciocínio para dizer que o artigo se refere a só a opção. Se ele tem débito no momento da opção, não pode. Se no momento da opção ele está quitado, aí ele tem direito a ficar no Simples pelo ano calendário inteiro e não pode ser excluído por ter débitos depois da opção. É mais ou menos esse o raciocínio que ele tenta estabelecer aqui, e eu não vejo qualquer amparo jurídico nisso. Nesta senda, cabe dizer que a tela do sistema da Receita Federal do Brasil é o sistema CIVEX, se eu não me engano. Juntado às folhas 58, demonstra que o débito que iniciar a exclusão interessada em 2015 ainda permaneciam aberto no ano de 2017. Ainda defende a recorrente que a Constituição Federal estabelece a livre iniciativa e a livre concorrência como pilares da ordem econômica pátria, entendendo que tal previsão deve ser observada a fim de garantir o seu direito.
Ora, tais previsões constitucionais traduzem em comandos que visam orientar a atividade do legislador na instituição de desenvolvimento de políticas públicas. Considerando que, inclusive, é vedado ao julgador administrativo afastar a constitucionalidade de normas legais, adota-se que os permissivos legais expostos estão de acordo com os ditames constitucionais. Por fim, saliente que a recorrente apresentou argumentos jurídicos tentando justificar seu direito à obtenção do direito simplificado, porém não se manifestou objetivamente quanto aos débitos em aberto. Tampouco apresentou qualquer material probatório que indicasse eventual quitação ou suspensão da exigibilidade. Diante desse cenário, não como colher suas pretensões. Portanto, senhor presidente, eu voto por negar o provimento. O recurso é basicamente esses dois pilares. Tentar usar a questão da livre iniciativa, e outros princípios constitucionais, e esse argumento que eu falei de tentar dizer que só não pode ter débito para optar. Ok. Doutor Cameran. Acompanhe o relator, presidente. Doutor Daniel. Com o relator, presidente. Doutor Carlos. Com o relator. Doutora Luciana. Com o relator, presidente. Doutor Nelson. Aqui ele só argumentou questões constitucionais, né? Não, ele argumenta questões infralegais. Só que é aquela questão que eu falei. Ele tenta fazer aquela interpretação que eu não acho que existe. Na verdade, só uma explicação. Eu não estou pensando em dizer não conhecimento parcial do recurso ou não citei a súmula 2, porque ele não chega a falar de inconstitucionalidade. Ele usa os princípios constitucionais para tentar construir um raciocínio de que a gente deveria observar esses princípios para manter ele no simples mesmo tendo débito. Então eu achei que ficou um pouco limítrofe, eu optei por escapar desse caminho, enfrentar sem entrar na súmula 2 e sem eventual não conhecimento de matéria constitucional. Eu acho que é preciso manter a coerência. Eu não conheço o recurso, presidente. Doutora Letícia. Voto com o relator, presidente. Eu voto com o relator também, então temos por maioria de votos negar provimento ao recurso voluntário. Conselheiro vencido, conselheiro Nelson Quicho, que não conhecia do recurso, ok? Deixa eu só ajustar o resultado aqui. Presidente. Diga. Não, só pela ordem, quer dizer, me parece que o caso seria decidir primeiro pelo conhecimento ou não, que aí o talvez ficaria, e aí depois conhecer do recurso se vota tá certo. dar provimento ou negar provimento, né? O senhor tem toda a razão. O senhor tem toda a razão. Vamos retornar então, tá? Alguém vai no mesmo caminho do conselheiro Nelson em não conhecer do recurso? Ninguém? Né? Então o conselheiro Nelson é o único a não conhecer do recurso, ok? Sim. Conselheiro Nelson, no mérito, em conhecendo do recurso, no mérito, como é que o senhor vota? Voto com o relator. Então tá. Então, por maioria de votos, conhecer do recurso, tem sido o conselheiro Nelson Quicho, que votou por não conhecer do mesmo. Conhecer parcialmente, né, Nelson? Porque só uma das duas matérias são funcionais. No caso aqui não conhecer o recurso. Não conhecer tudo? No mérito, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Ok. Obrigado pela intervenção, doutor Carlos. Para que as coisas fiquem
certinhas. Item 31, Dr. Carlos André, recorrente Metabolismo Academia de Atividade Física Limitada. Esse também é o caso de Simples Nacional, de exclusão em razão de existência de débito sem exigibilidade suspensa, a multa por atraso na entrega de DCPF de R$200. Eu vou fazer uma síntese aqui, indo na questão, vamos dizer, relevante, pelo menos no meu entendimento no fundo, né? O ato declaratório ele foi encaminhado por via postal e teria sido entregue, então, no dia 2 de outubro de 2012. Né? O mesmo ato declaratório, posteriormente, foi publicado em edital em 31 de outubro de 2012. Né? A contribuinte, ela quita esse débito em 26 de 12 de 2012, 26 de dezembro de 2012. Né? Muito bem. Então, a ciência, né, teria sido ou no dia 2 de outubro ou no dia 31 de outubro, a quitação no dia 26 de dezembro. E a contribuinte apresentou a contestação à exclusão do Simples Nacional no dia 20 de março de 2020. Muito bem. Qual é, em essência, a argumentação do contribuinte? A argumentação dele, em essência, é a seguinte: a correspondência com o ato declaratório de exclusão foi entregue num endereço, por erro do correio, num endereço diferente do seu domicílio. Foi entregue num outro estabelecimento do mesmo prédio comercial. E ele simplesmente não ficou sabendo da exclusão. Né? Esse, em essência, é o argumento do contribuinte. Muito bem. E aí, claro, né, como ele não ficou sabendo, quando ele quitou o débito lá em dezembro, né, ele teria quitado tempestivamente esse débito. Então não haveria mais a razão para a exclusão do Simples Nacional. A DRJ não conheceu da manifestação de conformidade. Né? Antes disso, a Receita fez um despacho decisório, dizendo que tanto o pagamento quanto a contestação eram intempestivos, né? Considerando inclusive o prazo a partir da ciência por edital do ADE, e a DRJ foi na mesma linha. Entendeu que tanto a impugnação quanto o pagamento tinham sido intempestivos e não conheceu da manifestação. Né? Muito bem. Passando, entenderam a questão, né? Sim. Passando ao voto, né? Primeiro, o contribuinte pede que a Receita Federal não realize procedimentos de fiscalização, e eu estou dizendo que isso foge ao escopo tanto do processo quanto à competência dos julgadores, né? Viola súmula CARF, né? Então eu não estou conhecendo essa parte do pedido do contribuinte. Ele pede a nulidade do ADE por falta de especificação do débito, né? Na mesma linha que nós temos decidido aqui, que como o ADE não traz a especificação do débito. Só que neste caso específico, antes que ele apresentasse a manifestação de conformidade, houve um despacho decisório que especificou o débito de forma clara. Então eu estou passando por cima desse pedido de nulidade, porque não houve cerceamento do direito de defesa neste tipo. Muito bem. Agora, enfrentando o argumento central. Veja, eu entendo que a DRJ não enfrentou o argumento central do contribuinte. Que ele disse: olha, eu não fui intimado desse ADE. Né? Embora o endereçamento da correspondência feito pela Receita Federal estivesse correto, ele foi entregue em local distinto. Ele junta, inclusive,
elementos de prova para mostrar que a pessoa que assinou o AR é funcionária da outra empresa, no outro estabelecimento, no mesmo prédio comercial. Né? Então, em relação aos elementos de prova trazidos aos autos, eu estou convencido de que realmente a correspondência foi entregue em outro estabelecimento. Né? Dito isso, eu entendo que a intimação da DE não ocorreu nem pela via postal, nem pelo edital. Né? Porque a razão do edital seria a intimação por via postal improfícua. Mas, claro, uma intimação válida. Né? Na medida em que foi por erro dos Correios, foi entregue em endereço distinto do dele, você não tem a razão, né, que daria, então, aso ao edital. Né? Então, veja, na sequência, como é que ele descobre que ele foi excluído do Simples? Quando chega em fevereiro, ele foi tentar fazer a apuração e o pagamento de janeiro e não conseguiu. Aí ele foi à Receita Federal em fevereiro e descobriu que tinha sido excluído. E aí preparou, então, a defesa e protocolou em março. Né? Então, o que eu estou colocando no meu voto em síntese é que ele somente foi intimado da exclusão em fevereiro. Quando ele foi intimado em fevereiro, o débito que daria origem à exclusão já tinha sido quitado, porque foi quitado em dezembro do ano anterior. Né? Então, em síntese, eu estou votando por afastar essas novidades propostas pelo contribuinte e, em razão, né, da falta de especificação do débito, e estou votando por dar provimento ao RV, né, na medida em que o débito, no momento válido de intimação do ADE, já havia sido quitado. Muito bem. Alguém quer fazer algum comentário ou tirar alguma dúvida? Passemos à votação, então. Conselheiro Camerano. Então, é uma sucessão de equívocos, né, doutor Carlos? Parabenizo o relator pelo voto, eu acompanho o relator, presidente. Ok. Doutor Daniel. Com o relator, presidente. Doutora Luciana. Acompanho o relator, presidente. Doutor Nelson. Presidente, voto com o relator. Doutora Letícia. Com o relator, presidente. Doutor Eduardo. Acompanho também, presidente. Também acompanho o relator. Então temos por unanimidade de votos não conhecer do pedido para suspender eventuais ações fiscais decorrentes da exclusão do Simples Nacional, afastar as arguições de nulidade do ADE de exclusão do sistema simplificado e da decisão de piso, e no mérito dar provimento ao recurso voluntário para anular o ato declaratório executivo da DRF Brasília, número 47/2012, que excluiu a contribuinte do Simples Nacional a partir de 1º de janeiro de 2013. Depois a gente pode até melhorar essa redação, tá? Mas, em suma, é isso. Passemos ao item 32, conselheira Luciana, CLC Distribuidora de Embalagens. Esse é também um ato declaratório de exclusão do Simples Nacional. No caso aqui, o ADE comunicou que a exclusão do Simples Nacional da empresa, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2016, se deu em virtude da existência de créditos tributários cuja exigibilidade não estava suspensa relativamente ao Simples Nacional dos períodos de apuração 9 de dezembro de 2014 e 1 de maio de 2015. A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, alegando em síntese afronta ao princípio do devido processo legal no âmbito do processo administrativo tributário, em que o caminho correto para que se aplicasse uma penalidade ao contribuinte iniciaria-se com a lavratura de um auto de infração à imposição de multa, ao qual é submetido ao julgamento de DRJ. Ainda aduz que a exclusão do Simples afronta os princípios constitucionais, tal como contraditório e ampla defesa,
e da inocorrência, dentre outros, da clareza da motivação da exclusão. Contudo, sua manifestação foi julgada improcedente, uma vez que, embora houvesse especificação precisa dos débitos motivadores da exclusão, o contribuinte não os regularizou, motivando a exclusão. A pesquisa realizada junto ao portal do Simples Nacional mostrou que havia débitos em parcelamento, mas que o pedido fora realizado em 20 de 10 de 2014 e que não abrangeria todos os créditos tributários motivadores da exclusão. Assim, como os débitos motivadores da exclusão permaneceram na condição de exigíveis mesmo após o prazo para regularização do ADE, não se pôde acatar o pedido da defesa. Inconformado com o resultado do julgamento, interpôs recurso voluntário, reiterando em suma os argumentos que já havia trazido na manifestação de inconformidade. No caso aqui, o que o contribuinte insiste realmente é na discussão, né, dos princípios constitucionais aqui, do contraditório, da ampla defesa, do princípio da isonomia, que eu estou afastando pela aplicação da súmula 2, e que efetivamente restou demonstrado, principalmente as folhas 40, que o contribuinte tomou ciência, né, do ato executivo, apresentou tempestivamente a sua impugnação, mas, mesmo diante do pedido de parcelamento por ele alegado, né, ao fazer o confronto com entre o pedido de parcelamento e os débitos que haviam sido indicados no ADE, verificou-se que esses débitos efetivamente não haviam sido objeto do parcelamento arguido pelo contribuinte. Então, dada a constatação de que a regularização não se deu em tempo hábil, eu estou mantendo a decisão da DRJ e negando o provimento ao recurso voluntário. Alguém quer fazer algum comentário? Muito bem. Doutor Camerano. Eu acompanho a relatora, presidente. Doutor Daniel. Com a relatora, presidente. Doutor Carlos. Com a relatora. Doutor Nelson. Presidente, eu voto com a relatora. Doutora Letícia. Com a relatora, presidente. Doutor Eduardo. Acompanho. Acompanho também. Então temos por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. É isso, né? Isso, presidente. Tá ok. Conselheira Luciana, item 33, Sport Center. Esse caso também se trata de ato de exclusão de Simples Nacional, mas aqui o motivo é exercício de atividade vedada. No caso aqui, a discussão ela envolve a aplicação ou não do artigo 9º, inciso 10º, da Lei do Simples Nacional 9.317 de 96, haja vista o que não é apontado pela contribuinte na base de dados do seu CNPJ dizer respeito a outras atividades desportivas relacionadas ao lazer. Em razão disso, foi apresentada uma manifestação de inconformidade na qual alegou a recorrente que se dedica ao desenvolvimento de atividades de bar e lanchonete, locação de quadras esportivas e atividades relacionadas ao lazer, conforme consta do seu contrato social, cujo exercício não depende de habilitação profissional legalmente exigida, nos moldes do artigo 9º, inciso 13 aqui, da Lei 9.317 de 96, além de afronta ao princípio da isonomia. Contudo, a sua manifestação foi julgada improcedente sob o argumento de que os documentos que instruíram a conformidade foram insuficientes para demonstrar o que não é informado no CNPJ, no que correspondia à atividade mencionada nos estatutos sociais, a qual indicava vedação ao Simples Nacional, não sendo conhecidas as questões de cunho constitucional. Inconformado com o resultado do julgamento, interpôs recurso voluntário, pleiteando a nulidade do ADR e reiterando em síntese os argumentos já aduzidos por ocasião da manifestação de inconformidade. É o relatório.
Passo ao voto. O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento. Conforme decidido pelo acórdão de origem, o ato declaratório teve por situação excludente o exercício de atividade econômica vedada relacionada ao CNAE fiscal 9261-499, outras atividades esportivas relacionadas ao lazer. Ao passo que, por sua vez, a recorrente insiste no seu direito de manter-se como habitante do Simples Nacional, alegando exercer atividade de bar e lanchonete, locação de quadras esportivas e atividades relacionadas ao lazer, conforme consta em seu contrato social, cujo exercício não depende de habilitação profissional legalmente exigida, nos moldes do artigo 9º, inciso 13, da Lei 9.317/96, utilizado como fundamento a sua exclusão. Transcrevo aqui a redação do artigo 9º, inciso 13º. Sustenta a contribuinte sua alegação com base no argumento de que o CNAE fiscal de outras atividades esportivas relacionadas ao lazer lançado no cadastro de seu CNPJ é fruto de equívoco e que de fato não corresponde às atividades por ela desenvolvidas, de acordo com o seu contrato social seriam. Transcrevo aqui imagem do objeto do contrato social, onde menciona: a sociedade tem por objetivo social locação de quadras esportivas, bar e lanchonete, estacionamento de veículos, atividades esportivas, culturais e educacionais, promoção de eventos esportivos, comercialização de artigos esportivos e materiais congêneres, podendo ainda patrocinar outros eventos. Atividades essas que não são vedadas pelo Simples Nacional, pois não dependem de profissional habilitado para seu exercício, ao contrário da vedação imposta pelo artigo 9º, inciso 13º. No que diz respeito à comprovação da situação excludente, caracterizada pelo exercício das atividades vedadas que motivaram a edição do ADE, a autoridade fiscal limitou-se a mencionar que teve por situação excludente o exercício de atividade econômica vedada, em razão do CNAE, cujo exercício dependeria da presença de profissional legalmente habilitado, sem que fosse demonstrado em nenhum momento quais seriam as atividades efetivamente realizadas pela contribuinte e que deram causa à sua exclusão. Destaque que o tratamento diferenciado, simplificado e favorecido aplicado às microempresas e às empresas de pequeno porte, relativo aos impostos e às contribuições estabelecidos em cumprimento que determina o artigo 179 da Constituição Federal, pode ser usufruído desde que as condições legais sejam preenchidas. A hipótese de indeferimento da opção da recorrente pelo Simples pressupõe obtenção de receita proveniente de prestação de serviço profissional de atividades desportivas relacionadas ao lazer, qualquer que seja sua proporção em relação à totalidade oferida, receita oferida pela pessoa jurídica, fato que deve estar provado nos autos. Conforme manifestado pelo conselheiro Irineu Bianco, esse ônus, ele cabe à fiscalização ao fazer a representação para fim de exclusão, trazer elementos de prova que representem efetivamente a atividade que a contribuinte elabora. E no caso aqui, diante da acusação da violação do artigo 9º, inciso 3º, que tais atividades efetivamente dependeriam do exercício aqui de profissional legalmente habilitado. Dessa maneira, assiste razão a recorrente quando questiona a necessidade da contratação de profissional legalmente habilitado ao exercício das atividades por ela propostas de bar e lanchonete, locação de quadras esportivas e atividades relacionadas ao lazer, pois em matéria de empresas optantes pelo Simples, deve ser verificado em concreto sob pena de impor penalidade a micro e pequenas empresas que desenvolvem seu objeto sem a necessidade efetiva de manutenção destes profissionais em seu quadro. No caso, a prova da atividade fática é nenhuma, haja vista que a mera menção ao CNAE e sua descrição genérica, outras atividades desportivas relacionadas ao lazer, não são capazes de comprovar a efetiva atividade da interessada. Portanto, não vejo nos autos elementos de prova do exercício do fato impeditivo da opção do regime, razão pela qual voto no sentido de manter a recorrente no sistema simplificado. Quanto às alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade e de se estar ferindo princípios constitucionais em que pese o esforço da argumentação despendido pela recorrente, seus protestos
não se prestam para pautar a decisão deste colegiado, que tem sua atividade completamente vinculada à legislação vigente que rege a matéria. Isso porque não compete à autoridade julgadora afastar o direito positivado sob pretexto de alegados vícios de ilegalidade e inconstitucionalidade em sua gênese. Esse é o entendimento consolidado pela súmula CARF número 2. Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, voto no sentido de dar-lhe provimento para manter a recorrente no sistema simplificado, assim como para declarar... Essa aqui, não teve auto de infração nesse caso. É o voto. Está aberta a discussão. Alguém quer fazer algum comentário? Muito bem. Doutor Camerano. Acompanha a relatora, presidente. Doutor Daniel. Com a relatora, presidente. Doutor Carlos André. Com a relatora. Doutor Nelson. Presidente, acompanha o voto da relatora. Doutora Letícia. Com a relatora, presidente. Doutor Eduardo. Com a relatora também, presidente. Também acompanha a relatora. Então temos por unanimidade de votos dar provimento ao recurso voluntário para cancelar o ato declaratório executivo da DERAT São Paulo, número 485305/2003 e reconhecer o direito da recorrente e manter-se no regime do Simples Nacional. Ok? Muito bem. Item 34, conselheiro Eduardo, recorrente Centro de Tratamento Individualizado Limitado. Vamos lá, então. Vou fazer assim uma síntese. Esse caso é um indeferimento de opção por ter sido verificado que não é vedado no contrato social da empresa. Não é exclusão, é indeferimento de opção. É uma clínica, Salvador. Ela tem uma sede e tem uma filial. O que gerou o indeferimento da opção em última análise foi a filial ter que ter atividades vedadas. A empresa, assim, brevemente, o que ela explica é que ela se constituiu com 5 atividades, 2 vedadas, que são os finais que começam 8630, 8690 dessas famílias. Isso aí. E aí, quando ela tentou a opção e viu que essas atividades eram vedadas, dentro do prazo da opção, ela fez uma alteração do contrato social para retirar essas 2 opções vedadas. Ela alega que no bom e velho Ctrl+C, Ctrl+V, ela colocou a alteração contratual, e aí naquele contrato consolidado, foi replicado da alteração anterior e sem fazer a alteração na atividade da sede. Por isso ficou o objeto só com as 3 atividades que sobraram e o objeto da filial dela com os 5 originais. Mas que ela alega que foi um mero erro, que está claro que foi um erro de fato na documentação e que ela fez as diligências para retirar a atividade intempestivamente. Então vamos ao voto ali, presidente. Conforme narrado, a recorrente teve... eu conheço do recurso, é tempestivo e preenche todos os requisitos. Conforme narrado, a recorrente teve indeferida a sua opção pelo Simples sob a premissa de que sua filial, Salvador Shopping Itaigara, possui em seus registros junto à Receita Federal atividades vedadas pelo artigo 17, inciso 11 da Lei Complementar 123, representado pelos finais de 8630 a 8690. Alega recorrente que em 21 de janeiro de 2014 registrou perante a JUSEP a segunda alteração contratual, retirando tais atividades do objeto. Contudo, por um equívoco de seu contador, a consolidação do contrato social que acompanha a respectiva alteração utilizou como modelo a versão consolidada anterior, tendo mesmo esquecido de alterar o campo referente às atividades da filial, que deveriam coincidir com o novo objeto da sociedade. Caso desse equívoco, a alteração efetuada teria se refletido apenas no cartão CNPJ da matriz e não no da filial, causando indeferimento da opção. Complementa que, após percebido o erro, compareceu à JUSEP e demonstrou o equívoco, tendo a mesma retificado adequadamente os registros. Desta forma, diante do alegado erro de fato, requer que sua opção seja deferida. Passando a análise do material probatório, verifico que as folhas tais a tais têm-se instrumento particular de segunda alteração contratual registrado em 21 de janeiro de 2014.
momento anterior à data limite da opção para o ano de 2014. Conforme destaca abaixo, a única alteração promovida foi a remoção dos quinais tais e tais do seu objeto social. Transcrevo ali. Contudo, no mesmo documento, percebe-se que, tal como alegado pela recorrente, há inconsistência na consolidação apresentada. Eu transcrevo o trecho da consolidação e eu assinalo em amarelo ali a filial Salvador Shopping Taigara. Os quinais que foram excluídos nessa mesma alteração ainda constam nela e, inclusive, na cláusula logo abaixo, segunda, objeto social, você vê que só tem os 3 quinais que começam com 47, que são as atividades efetivamente desenvolvidas. Então, daí você percebe que realmente essa consolidação está contraditória, não tem coisa errada. Note-se que a consolidação encaminhada a JUSEB ainda tinha as atividades removidas pela alteração constante na descrição da filial Salvador, contudo, na cláusula segunda, tal erro não se repetiu, aparecendo apenas 3 atividades remanescentes. Conforme se diz, filiais constituem-se extensões da personalidade jurídica da matriz, não possuindo, portanto, personalidade jurídica própria. Dessa forma, ainda que as atividades possam ser divididas entre matriz e diversas filiais, todas compõem uma só sociedade partilhando de um mesmo objeto social. Assim, não poderia uma filial exercer atividade fora das alinhadas no objeto social da empresa. Dessa forma, a despeito da inconsistência apontada, parece evidente a real intenção da recorrente em excluir atividades impeditivas ao simples, tanto em relação à matriz quanto à filial. A fim de reforçar essa percepção e demonstrar a posterior retificação de seus registros por parte da JUSEB, a recorrente apresenta as folhas 77 e 78, a certidão simplificada digital, datada de 16 de junho de 2016. Se não me engano, foi próximo à apresentação do recurso, constando apenas os 3 códigos quinais corretos. Igualmente, trouxe aos autos todas as alterações contratuais, terceira, quarta e quinta, realizadas após a supracitada, até o momento da interposição do curso voluntário, com o fito de demonstrar que não realizou qualquer outra alteração em seu objeto social. De fato, verifiquei que todas essas alterações referiram-se tão somente às alterações em seus quadros societários. Então, basicamente, ela mostrou que tanto foi aquela alteração tempestiva que mudou os quinais, como a JUSEB mesmo corrigiu o cartão CNPJ sem ela precisar fazer outra alteração. Todas as alterações que vieram depois não mexeram no objeto social. Por fim, entendo que resta esclarecido que a recorrente efetivamente promoveu a retirada de todas as atividades dadas ao seu contrato social em momento anterior à opção recusada. Tampouco foi apontado no termo de indeferimento qualquer indício de real exercício de tais atividades ou qualquer outro motivo que o justificasse. Considerando que mero erro de fato no preenchimento da consolidação do contrato social entregue na junta comercial, acompanhado pelo devido registro nos cadastros oficiais, não tenho condão de obstar o direito do regime simplificado. Entendo que deve o ato de indeferimento ser revertido. Dessa forma, voto por dar provimento de recurso voluntário e reconhecer o direito da recorrente enquadramento no regime do simples referente ao ano calendário 2014. É como voto. Obrigado, doutor Eduardo. Doutor Camerano. A JUSEB só informou a alteração da matriz, né? Ela foi induzida a erro, né? A consolidação esqueceu de mexer na cláusula primeira da consolidação, mexeu só no objeto. Foi um equívoco da própria JUSEB lá, né? Não é isso? Foi... uma sucessão. Na verdade, os dois erraram, mas uma sucessão de equívocos. Foi, assim, mero erro de registro. O rapaz lá devia estar doido para ir na praia em Salvador, de certo não fez lá o acerto lá, né? Tava esperando esse comentário. Isso é xenofobia, viu, doutor Camerano? É o litoral nosso, brasileiro, ele já devia, como fosse no Rio de Janeiro também, mas ele já devia estar doido para ir para a praia. Eu acompanho o voto do relator, presidente. Muito bem, doutor Camerano. Doutor Daniel. Acompanho, presidente. É uma pena que esse processo tenha que chegar aqui para a gente decidir uma coisa tão simples, já deveria morrer lá embaixo. O senhor tem direito à réplica, inclusive, foi citado aí, tem alguma coisa a dizer, não? Não, mas é isso, eu queria ir para a praia também,
Mas o absurdo foi manter. O absurdo não foi manter essa exclusão. Mas eu não vou dar tréplica pro conselheiro Camerano, não, viu? Doutor Carlos André. Comprovadinho, viu? É uma pena mesmo ter chegado aqui. Nossa, tudo retificou e tal. O cara trouxe todo o histórico de alteração para mostrar que ele não tirou o KNAI depois. Foi naquela alteração tempestiva. Foi uma diligência assim, até maior do que a gente costuma ver. É coisa incrível que a gente vê nesses processos. É verdade. Doutor Carlos André, seu voto. Com relator, presidente. Doutora Luciana. Com relator, presidente. Doutor Nelson. Presidente, o contribuinte do Simples tem dor de cabeça e sofrimento, né? Voto com o relator. Tá bom. Doutora Letícia. Com relator, presidente. Eu voto com o relator também, então temos por unanimidade de votos dar provimento ao recurso voluntário e reconhecer o direito da recorrente ao enquadramento no regime do Simples Nacional a partir de 1º de janeiro de 2014. Exatamente. Vocês vê o que é o contribuinte assim, que se esforça mesmo, assim, o detalhismo dele. Eu não coloquei no voto porque achei que não precisava. Mas para mostrar que foi um erro de fato no contrato social consolidado, ele chegou a pegar até os erros de digitação da consolidação da primeira alteração com a segunda, para mostrar, ó, você vê como foi Ctrl-C, Ctrl-V mesmo, se até o erro de digitação, até a letra maiúscula que tinha que ser minúscula, veio junto. Aham. Muito bem. Doutor Eduardo, item 35, Empresa Brasileira de Serviços Ambientais. Deixa eu abrir aqui, presidente. Processar isso. Aqui, presidente, nós também estamos diante do indeferimento de opção por atividade vedada. No caso, a atividade vedada é KNAI 3822, tratamento e disposição de resíduos perigosos. Inciso 11 do artigo 17 da Lei Complementar 123. A empresa alega em síntese que o contrato social foi registrado na Junta Comercial de São Paulo em 16 de julho de 2014, mas equivocadamente constou a atividade de tratamento de resíduos perigosos por conta própria, sendo que o correto é por conta de terceiros, o que realmente ocorre. Informa que efetuou a correção do contrato social dentro do prazo de opção, cujo registro foi feito no dia 8/10 de 2014. É uma empresa em início de atividade, tá? Por isso que as datas não se referem ao início do ano. No objeto social não mais constam as atividades vedadas. Então ele deu entrar na junta em junho, a correção que ele alega foi feita em outubro. Ao final, requer a reconsideração do indeferimento do seu pedido de opção pelo Simples Nacional e a concessão de efeito suspensivo nos termos da legislação em vigor. Foi indeferido, subiu o recurso voluntário com as mesmas alegações. O presente recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço. Conforme consta de seu cadastro no CNPJ, o recorrente teve seu registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo em 17 de junho de 2014. Em 29 de agosto de 2014, teve sua última inscrição deferida. Em 4 de setembro de 2014, promoveu a opção pelo Simples Nacional na condição de empresa início de atividade. Por fim, em 16 de setembro de 2014, teve sua opção indeferida em virtude de constar em seu contrato social atividade vedada correspondente ao KNAI 3822 que eu citei. Este resumo encontra-se atestado na consulta extraída dos sistemas da Receita Federal do Brasil, as folhas tais e tais. Alega recorrente que incluiu a atividade vedada por equipe no seu contrato social, jamais tendo prestado o referido serviço. Juntou aos autos registros de alteração do contrato social datado de 8 de outubro de 2019. Retirando tal atividade de seu objeto social folhas tais e tais.
requereu a reversão no indeferimento face ao erro cometido e a sua pronta regularização. Pois bem, faz-se importante trazer à colação o regramento vigente à época dos fatos, que se refere aos prazos para adesão do Simples Nacional na situação especial de empresa e início de atividade, qual seja disposto pelo artigo 7º da Resolução 94/2011, conforme transcrito. É basicamente aquele regramento dos 30 dias após o CNPJ e a possibilidade de regularizar as pendências dentro do prazo. E aí a previsão expressa de que você não pode regularizar as pendências se você estiver nessa situação de início de atividades. Não se aplicaria essa regra. Conforme disposto na legislação acima, não se aplica às empresas optantes na condição especial de empresa e início de atividade a possibilidade de cancelar a opção e regularizar suas pendências. Outro fim deve-se apontar que o prazo por opção vence 30 dias após o indeferimento da última inscrição municipal/estadual. Tendo o último deferimento acontecido em 29/8/2014 e o registro da alteração no objeto social da interessada ocorrido apenas em 8/10/2014... Peraí que eu estou com um problema com anos. Em cima eu coloquei 2019, eu percebi que era para ser 2014, vocês me perdoem. E embaixo, em vez de 2019, eu coloquei 2009. Então só retificar aqui, todo a gente está falando de 2014. Me desculpem pelo lapso aqui. Voltando aqui ao raciocínio. O último deferimento foi 29/8/2014 e a alteração do objeto social da interessada ocorreu em 8/10/2014. Vislumbra-se que, ainda que fosse admitida, a regularização ocorreu a destempo. A despeito das questões jurídicas rétero, havendo elementos que demonstram que a inserção de atividade vedada no contrato social se deu por erro de fato em sua confecção, haveria a possibilidade de se deferir o pedido, em estrita concordância ao princípio da realidade sobre a forma. Afinal, não seria razoável que mero lapso manifeste na redação do contrato social prejudicasse o contribuinte de boa fé, que jamais praticou ou tensionou praticar tal atividade. Contudo, não vislumbra nos presentes autos elementos que deem a este julgador segurança suficiente para seguir tal via. Não apenas a recorrente deixa de trazer qualquer outro documento além dos já citados, limitando-se apenas à arguição da ocorrência de engano, mas principalmente os autos da tela do sistema da RFB de folhas 49, por parte da DRF de origem, onde a pendência em tela possui o seguinte status: pendência mantida em 1 de julho de 2016. Dessa vez é 2016 mesmo. Destarte, conciliando os partes argumentos e provas trazidos pela recorrente com as dúvidas geradas pelo documento supracitado, não percebo, com a devida segurança, a possibilidade de se reverter o indeferimento da opção. Assim, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Basicamente, o que eu estou dizendo é que a única forma de que eu poderia deferir esse pedido, vez que a legislação não aceita regularização de empresas no início de atividade, e mesmo que aceitasse, ou a gente aceitasse, ela ocorreu depois dos 30 dias, eu entendo que a única forma seria no caso que a gente acabou de julgar, em que ficou claro de que foi um erro de fato mesmo na redação do documento, no contrato social, e isso não há qualquer elemento que escolhe. Então é basicamente nesses termos que eu estou decidindo e negando o provimento, senhor presidente. Muito bem. Alguém quer fazer algum comentário? Tô camerando. Então, só me relembrar aqui, doutor Eduardo, que a gente está se defrontando com essa legislação do Simples, então cada vez aparece assim, um assunto diferente. Eu não me lembro de a gente ter julgado algo semelhante. Essa empresa no início da atividade, não é isso? Sim. Em 17 de junho de 2014, né? Perfeito. E ela colocou lá na sua atividade, transporte de resíduo, aquelas coisas lá, não é isso? A atividade é tratamento e disposição de resíduo perigoso. Isso. Parece que a atividade real dela é recolhimento e transporte, mas ela incluiu o tratamento e disposição que seria vedado. E a lei diz que não pode regularizar isso? O regulamento diz que, eu cito ali na página, ali no comecinho da página 4, que Página 4? tem lá o artigo 6º ali. A opção pelo Simples dar-se-á pelo portal, sendo retratada para todo ano.
Aí você tem o parágrafo 2º. Enquanto não vencido o prazo para a solicitação da opção, o contribuinte poderá 1. Regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional, sujeitando-se ao indeferimento da opção, caso não regularize até o término do prazo. Aí você tem o parágrafo 3º que diz: o disposto no parágrafo 2º não se aplica às empresas em início de atividade. Então, o regulamento, a priori, diz diretamente que essa possibilidade de regularizar dentro do prazo não se aplica na modalidade de opção ao longo do ano para as empresas de início de atividade. É estranho, né? Eu confesso que eu achei bem estranho, mas... É estranho porque eu entendo que se você está em início de atividade, você tem lá débitos. Agora, eu fico incomodado porque na DRJ, no acordo aqui da DRJ, ela diz aqui o seguinte: a empresa que iniciou suas atividades em 17 de junho de 2014, conforme o CNPJ, não comprovou, por meio de documentação hábil, que incorreu em erro de fato, ao incluir atividade vedada em seu contrato social. Aí me pergunto, como é que ela vai provar que incorreu em erro de fato? Que documentação é essa? Se eu fiz um registro indevido, como é que eu posso comprovar? Porque se eu tivesse comprovado, a DRJ ia aceitar? Eu pensei nessas situações. O meu raciocínio, quando eu estava analisando esse processo, me gerou essa mesma dúvida. Eu confesso que eu não tinha na minha mente essa proibição. Eu até tentei pesquisar alguma jurisprudência a respeito e não achei muita coisa, pelo menos não no CARF. Porque eu imaginei que a DRF poderia querer, e que até eu aceitaria, por exemplo, nesse julgamento, como eu digo lá embaixo, que a DRF mostrou um documento que mostra que essa pendência ainda existia 2 anos depois e a contribuinte não apresentou nada, é que talvez, por exemplo, o tratamento de resíduo perigoso deve ser algo assim que exige um certo equipamento, certa expertise. Não é um serviço assim que eu faria no meu quintal. Então, eu imagino que existam meios da empresa mostrar contrato, mostrar equipamento, mostrar, sei lá, nem que seja uma foto da sua sede e mostrar que eu tenho caminhão, eu não tenho, sei lá, aterro para fazer isso, eu não tenho terreno para esse tipo de coisa. Só que, assim, não veio nada, e veio esse documento da DRF que, embora me pareceu um pouco estranho, mas ele está lá dizendo, em 2016, que a pendência desse CNAE ainda existe. Então, me parece que... Tá, é que ele não regularizou, é isso? Porque o que me conflita aqui é o seguinte: se a lei determina que uma empresa em início de atividades, né, está aqui lá no artigo lá, em início de atividade, não pode regularizar eventual pendência, não é isso? Então é qualquer pendência. Só uma coisa, é a resolução que diz isso, tá? Pois é, a resolução. Se eu puder completar aí, pessoal, a interpretação que eu tenho desse dispositivo não é exatamente isso, não. Veja o seguinte: o parágrafo 2º, ele está tratando de prazo para a adesão. Ele diz até que dia você pode fazer a adesão ano a ano para uma empresa já existente, tá? E o que é que ele está dizendo? Dentro do prazo que você pode fazer, se até 31 de janeiro, se você fez uma adesão lá em 1º de janeiro, e se seu prazo era até 31 de janeiro, você já tem até 31 de janeiro para regularizar eventual algum problema que você tenha para adesão. Isso é diferente do prazo de 30 dias para regularização depois do indeferimento do pedido, certo? Por que não se aplica para a empresa nova? Porque a empresa nova não tem esse prazo. Não tem. A empresa nova pode ser em qualquer momento. Isso. Certo? Então, a partir do momento que você indefere, a empresa teria os 30 dias para efetuar a regularização da pendência impeditiva. Tá? Então, são situações diferentes. Eu não vejo isso aqui como impedimento para a empresa nova regularizar, não. Estou dizendo o seguinte: esse prazo aqui não se aplica à empresa nova, porque a empresa nova ela pode ser criada em setembro. Em qualquer época do ano. Exato. Então, em setembro, ela tem lá, ela pode fazer a opção dela do Simples em setembro. Se for indeferido, ela não vai ter os 30 dias para
E nesses 30 dias não regularizou, é isso? Não, regularizou 5 anos depois. Aí eu já vi casos assim, como é que você comprova esse erro de fato? Eu tenho que trazer nota fiscal, contabilidade, mostrar que jamais, contrato social, mostrar que jamais trabalhou naquela atividade, que de fato foi um erro, etc. Teria outros meios, só que seriam meios, como ela só alterou o contrato social 5 anos depois, ou 4 anos depois, não foi, Eduardo? Não, ela alterou o contrato social, sei lá, 2 meses depois. Então já muda até, porque eu tinha visto 2019 aqui. É porque você está com problema com os anos. Aí você prestou na piada. No 2019. Aí, então, na verdade, ela corrigiu 2 meses depois do pedido dela. Se ela tivesse corrigido. É o segundo argumento que eu coloco, mesmo que se aceitasse isso, ela fez depois do prazo. Se ela tivesse corrigido durante o prazo da manifestação de inconformidade, né? Eu confesso que se ela tivesse corrigido dentro do prazo ali, nesses termos que o Daniel falou, eu ficaria em dúvida. Eu não sei se eu concordo com essa interpretação. Por quê? Porque o caput do artigo 6º, ele não dá prazo. O caput só fala, opção pelo Simples Nacional, dar-se-á por meio do portal do Simples Nacional na internet, sendo irretratável para o... Mas o parágrafo primeiro dá o prazo. A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu último dia útil, certo? Então, assim, o que é que o artigo 6º está dizendo aqui? Olha, o prazo é até o último dia de janeiro, ponto. Esse é o prazo. E você pode regularizar qualquer pendência dentro desse prazo. Lógico que isso não se aplica em empresa nova, porque senão a empresa nova só poderia fazer essa opção no ano seguinte, de repente. Então, é esse que é o ponto aqui da legislação. Eu não acho que ela veda a possibilidade de regularizar, não. E qual seria a função do parágrafo 3º? Porque não existe esse prazo. É que esse prazo não é aplicável à empresa nova. Sim, mas ele fala de regularizar dentro do prazo que ele tem para ingressar. Que prazo é esse que ele tem para ingressar? O do parágrafo primeiro. Entendeu? Então isso não... Ele tem para ingressar ou janeiro para a empresa existente ou 180/30 dias. Mas isso não está nesse artigo. Mas o prazo para a empresa nova entrar, empresa nova não está nesse artigo, é isso que eu estou dizendo. O prazo que uma empresa nova que inicia atividade tem para fazer a opção não está previsto aqui. Tá, no parágrafo 5º desse mesmo artigo. É isso que eu estou falando. O parágrafo 1º dá o prazo normal, o parágrafo 5º dá o prazo para empresas novas. Ele tem que cumprir as condições na data. É isso que eu estou dizendo. O mesmo artigo dá o prazo de janeiro e dá o prazo dos 180/30 dias. Ele tem que estar com as condições. Eu só queria entender, porque eu sei que no caso aqui ele não fora do prazo, né? Também. Fora do prazo. Só queria entender essa questão do início de atividade, se essa regularização de pendências, se eu faço, como aqui em setembro que ele iniciou a atividade, por uma questão qualquer, ele cometeu um equívoco e ele não poderia regularizar. Isso não me soa muito bem, né? Mas como ele regularizou depois do prazo... O Carlos André queria falar. Vai pintar esses cabelos? Eu acho que assim, como você está tratando, seja de um ato de exclusão, seja de um indeferimento de opção, quem tem que constituir essa prova é a administração tributária. Né? Então, veja, ainda mais uma atividade regulada como certamente essa não só as notas fiscais, mas os próprios alvarás necessários de questões sanitárias, etc. e tal, seriam formas de você demonstrar a atividade efetivamente exercida pelo contribuinte. E aí eu lembro que a gente já tem uma súmula, embora ela trate do Simples Federal, né? Sim. Mas a súmula 134, que ela diz: a simples existência no contrato social de atividade vedada ao Simples Federal não resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessária que a fiscalização comprove a efetiva execução de tal atividade. Então, o simples fato de constar, né, no contrato social uma atividade vedada, levando em consideração que
para excluir ou para impedir a opção. Quem tem que constituir essa prova, quem tem o ônus de constituir essa prova é a administração, né? Nós já temos uma súmula dizendo, simplesmente dizer que isso está no contrato social não é suficiente. Essa súmula é só para esse termo de exclusão, não é para deferimento de opção. Não, também não é para o Simples Nacional, ela é para o Simples Federal. Mas acho que o raciocínio, ela também. Acho que é mesmo. O raciocínio jurídico se aplica, porque a lógica é a mesma, né, na minha forma de enxergar. Exato. E isso que o Dr. Carlos André falou conflita com o que a própria DRJ está dizendo aqui, ó. O contribuinte não comprovou por meio de documentação ato que incorreu em erro de fato. É que assim, esse ponto eu discordo. Eu acho que no caso da exclusão, que você já tem uma atividade, e mais que isso, você já teve um deferimento da opção, me parece fazer todo sentido essa obrigação nos termos que a súmula coloca e que o Dr. Carlos acabou de trazer. Para a opção, me parece plenamente lógico e possível que seja obstado simplesmente pelo objeto social declarado pelo contribuinte ser vedado. Primeiro porque a opção é, digamos assim, uma análise mais sumária. Você não está, digamos assim, buscando um erro do contribuinte ao longo do regime. Você está, digamos assim, validando com base nas informações que o próprio contribuinte te passa. E segundo, principalmente no caso de empresas e início de atividade, também eu diria que seria quase impossível, por exemplo, para um fiscal adivinhar qual vai ser a atividade que ela vai fazer de verdade. Às vezes a empresa acabou de constituir o contrato social, comprou um ou outro maquinário, contratou um ou outro empregado e pede a entrada no Simples. Às vezes ela nem emitiu a primeira nota, nem realizou o primeiro trabalho. Como que um fiscal vai fazer essa apuração? Ele olha o contrato e fala, ó, pelo que você está me dizendo que você faz, eu já posso dizer que não dá para você entrar. Tipo, aí altere isso, veja aí o que vai fazer, mas pelo contrato não dá. E eu pensei nessa súmula e eu cheguei a olhar os antecedentes, qual que é o nome? Precedentes. Obrigado. Os precedentes que sustentaram ela para verificar se era isso mesmo. E realmente todos falam em exclusão. Nenhum deles fala em indeferimento de opção. Quando é que ele tomou ciência desse indeferimento, Eduardo? Deixa eu puxar os autos aqui. Está na página 18. Está um pouco devagar para abrir, mas está indo. Em 16/9 teve indeferido. Eu estou repensando aqui, até tem uma lógica, isso que o Eduardo está sustentando, pessoal. Com certeza. É o seguinte, no caso do indeferimento, por isso que eu perguntei quando é que foi o indeferimento. Desde que ele ainda esteja no prazo dos 180 dias do início da atividade para aderir, o que é que acontece? Se você indefere, você vai lá e regulariza e apresenta outro pedido de inclusão. É diferente da exclusão em que você já está inserido dentro de uma sistemática e aparece um motivo de exclusão e você tem um prazo para regularizar. Eu não tinha observado que quem estava aqui no mesmo inciso, então me pareceu que existe uma lógica nessa vedação. O que é que ele está dizendo? Olha, você para entrar, você tem que estar todo regular. Se você não tiver regular, é indeferida a sua opção. Você apresente de novo a opção com a regularização do que for necessário. Agora, o que acontece? Às vezes você faz o pedido de opção e demora muito e exceder o prazo que ele teria para o início da atividade. Por isso que eu perguntei, aqui não foi o caso. Parece que o pedido de opção dele foi dia 4 e foi indeferido dia 16 eu tava chorando. Do 9, no mesmo mês. Então, assim, ainda dentro do prazo de 180 dias que ele teria para fazer essa opção. Então, bastaria ele fazer essa regularização e fazer um novo pedido. Então, me parece que, de fato, tem uma lógica essa diferenciação entre o pedido de adesão e a exclusão, e a impossibilidade da empresa nova ter prazo para regularizar, entendeu? Mas eu entendo que tem uma circunstância nova aí. O relator, no voto, ele frisou que há uma
regularização pendente. Então a Receita deu um prazo para ele? Não é que a Receita deu um prazo. No momento em que foi feita o julgamento da DRJ, alguém da Receita, eu não lembro agora de cabeça, mas foi alguém da Receita, que eu vi pelo termo lá da juntada, tirou um extrato do sistema e estava lá, pendência em aberto, alguma coisa assim. Então, 2 anos depois desses fatos, ainda estava no sistema constando como pendência em aberto. Ainda que seja um documento assim que por si só não seja assim tão robusto, eu confesso que eu não sei até onde essa tela de sistema prova que essa pendência realmente se manteve aberta, não foi regularizada efetivamente, ou se teve algum erro, porque o contribuinte disse que ele regularizou fora do prazo, mas ele disse que regularizou. Mas aparece esse documento dizendo que não está regularizado. Eu fiquei na dúvida. Só que eu coloquei como reforço do material probatório, das evidências. Eu falei, tem um documento que evidencia que não foi regularizado e o contribuinte nada falou quanto a isso. Acho que o processo de diligência. Desculpa, Nelson. A sua voz tremeu, eu não ouvi. E eu estou propondo que o processo seja baixado em diligência. Como eu disse, eu acho que já há mais de um motivo para negar o provimento. Eu acho que 2 motivos claros para negar, mas se você quiser diligência... As pessoas que mais geram postos de trabalho, né? Não. Mas a gente tem que pensar na eficácia dessa diligência. Em que essa diligência ela iria nos ajudar nesse momento agora? Por que aqui o pessoal está propenso a não permitir a opção? Eu quero tirar essa dúvida. Por que Deixa eu até acrescentar uma coisa aqui, Eduardo. A empresa ela tem a possibilidade de aderir em até 180 dias. Certo? O CNPJ é 30 da última inscrição. Isso. E essa opção ela retroage ao início da atividade. Isso. Então, por isso que tem essa restrição. Agora eu estou completamente convencido. Você tem 180 dias. Você foi lá, seu primeiro mês, você apresentou o pedido foi indeferido porque você tem uma atividade vedada. Você ainda tem aí 5 meses para você fazer essa correção e fazer um novo pedido. E você vai ter um efeito retroativo ao início das atividades. Então não há prejuízo nenhum ao contribuinte nesse ponto. Aí ele vem e diz que fez a correção do contrato social 5 anos depois? Não, ele não ele fez 2 meses depois. Ele fez 2 meses depois. Foi o seguinte, ele vai fazer um novo pedido. E o efeito vai ser o mesmo, entendeu? Agora é aí que é o efeito prático da gente. Já que o efeito vai ser o mesmo, vai retroagir ao início da atividade. Não é o mesmo. Tem uma questão. É porque retroage ao início da atividade. O prazo dele é regido pela 94. O prazo dele é regido pela 94. O 94 estabelece pelo regulamento 94 de 2011. Esse regulamento ele deixa, ao meu ver, bem claro, diferente do anterior, que o prazo de 180 dias ele não substitui o de 30 dias após o último deferimento. A regularização dele foi 30 dias, foi mais de 30 dias após o último deferimento de inscrição estadual e municipal. Então, como eu disse, mesmo que eu aceitasse como possível a regularização, eu também entendo que foi fora do prazo. Por isso que eu digo que, ao meu ver, tem 2 motivos claríssimos para negar provimento, sem considerar ainda esse documento que a fiscalização trouxe ao longo do processo. Essa opção foi que ano que foi feita, essa opção aí? 14. 14? Nós estamos em 20. Ficava 6 anos aí com problema. Mas peraí, Eduardo, você está dizendo, o que é que diz aqui? O parágrafo 7º diz: a microempresa e empresa de pequeno porte não poderá efetuar opção do Simples Nacional na condição de empresa em início de atividade, depois de decorridos 180 dias da data de abertura do CNPJ, observados os demais requisitos previstos no inciso 1 do parágrafo 5º. Agora, desde que não sejam requisitos contraditórios. Aí vem o requisito do inciso 1, fala:
A microempresa e empresa de pequeno porte, após efetuar a inscrição do CNPJ, bem como ter a sua inscrição estadual, caso exigível, estadual, terá o prazo de 30 dias contados do último deferimento de inscrição para efetuar a opção do Simples Nacional. Me parece que você aceitar essa restrição lá de cima, você está invalidando os 180 dias. O que eu estou dizendo é o seguinte, o que eu estou interpretando aqui de forma sistemática é que você tem 180 dias, tá, você não pode fazer a opção depois de 180 dias, ou seja, você tem até 180 dias, tá? Desde que cumpra os outros requisitos. Aquele prazo ali não existe mais, quando você abre possibilidade de 180 dias. Quais são os requisitos? As inscrições. De onde está tirando 180 dias aí? Parágrafo 7º da resolução. Ele fala isso. Ele fala os dois prazos. A resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional 94. Todas as resoluções, elas davam esses dois prazos. Ela fala 180 depois do CNPJ e 30 dias depois do... Você está entendendo? Não tem lógica, entendeu? Você dizer que tem 180 dias, mas você tem que aplicar os 30 dias da última inscrição? Pois é, eu estou tentando achar aqui, porque na resolução anterior eu achava essa questão mais confusa. Tanto é que eu cheguei a ter vários votos em que eu falava que eu entendia que esse prazo de 30 dias, ele era um prazo após os 180. Por exemplo, se a sua inscrição municipal saísse no dia número 190, você teria 30 depois para optar. Tem prova aí nos autos de quando as inscrições saíram? Aqui, a não ser que você tenha outra interpretação aqui. Eu não sei de cabeça a folha. O parágrafo 7º... 29/8. O parágrafo 7º diz, ele tem 180 dias da abertura do CNPJ. Só que depois que você abre o CNPJ, você vai fazer as inscrições. Isso. Certo? Exato. Isso. Ou seja, você tem uma janela de 180 dias... Para conseguir todas as inscrições. Limitado a 30 dias da data da última inscrição deferida. Isso. Então, dentro desses 180 dias, eu tenho que ver qual foi a data da última inscrição deferida. Isso. E ele tem 30 dias a partir dessa última inscrição. Exatamente, essa é a lógica. Estadual, etc., ou federal. Essa é a lógica. 29/8 foi a inscrição aonde? No CNPJ. Não, foi a última inscrição. Eu peguei no relatório dos sistemas da Receita de folhas 15 a 17. Pessoal, o Carlos André está com a mão levantada há meia hora já. Desculpa, eu estou com a tela aqui em Alt Tab e não estava vendo. Desculpa, Carlos, pode falar. Não, eu só queria reforçar, né, que eu continuo entendendo que não há diferença na questão de você promover a exclusão ou vedar a opção, né? No meu entendimento, um ou outro exigem que a administração produza a prova, né, para a exclusão ou para o indeferimento. Então, eu continuo achando que o raciocínio ali da súmula 134 se aplica, né? Em termos de administração tributária, eu vejo toda essa discussão que está tendo, qual é o prazo, qual não é, depois do deferimento do município, aí eu tenho mais 30 dias para ajeitar e tal. Nós estamos falando de correção se efetivamente o contribuinte realiza uma atividade vedada. Olha, se você faz uma atividade e você quer se inscrever, né, você ajuste isso, porque se você faz uma atividade vedada, você não pode estar. Se você faz uma atividade que não é vedada, o teu contrato social deve refletir a atividade que você efetivamente faz, né? Quer dizer, a gente não está tratando uma coisa totalmente nova, isso já era enfrentado no Simples Federal. Em termos de política tributária, política administrativa, você poderia fazer uma malha, entendeu? Como tem a malha de imposto de renda da pessoa física, você faz uma malha, o cara caiu na malha, você chama o cara para demonstrar qual é a atividade que ele efetivamente exerce, né? Então, assim, eu não vejo por que tratar de forma diferente a exclusão e a
ver o indeferimento da opção. Não consigo ver. Acho que nos dois casos o ônus probatório da administração é o mesmo. Mas vem cá, Carlos. Esse daqui tem um ponto interessante, que se olhar o contrato social dele, ele iniciou a atividade, na verdade, em junho de 2014, certo? Aí chega em 19 de setembro de 2014, ele promove uma alteração no contrato social. E é nessa alteração no contrato social dele que ele inclui a coleta de resíduos perigosos e não perigosos. Ou seja, ele iniciou a atividade em junho, voluntariamente ele chega em setembro, insere essa atividade vedada no contrato social dele e faz a adesão ao Simples, com essa atividade vedada. Me parece que nesse caso não teria que ter é um ato volitivo do contribuinte de alterar o seu contrato social inserindo essa atividade. Eu entendo sua preocupação, mas eu não veria a necessidade do fisco, nesse caso aqui, provar, você exerce essa atividade, já que ele acabou de alterar o contrato social para incluir. Entendeu? Bom. Mas em 8 de outubro de 2014 ele excluiu, não foi? Aí ele mudou de novo, aí tirou. Não foi? Foi. Ele incluiu e excluiu. Excluiu. Em um mês. Em um mês. Tem esse ponto também. Em um mês. E logo em seguida ele excluiu essa atividade vedada. O que praticamente também daria um entendimento do que ele fez com erros, se for o caso. E claro. Porque ele não sabia que era vedado. Um mês ele depois só soube que foi vedado depois, exatamente. Pois realmente é uma coisa ambígua, né? Mas enfim... Eu acho que o Carlos caiu. Carlos André? Vamos aguardar ele voltar, então? A imagem congelou aqui e apareceu perdida a conexão. A imagem dele está congelada. Inclusive... Rapaz, veja, na verdade, ele fez a alteração contratual, Camerano, depois da opção do Simples. Depois da opção? Ele fez o pedido de opção. Eles não estão batendo essas datas aqui. Como é que o indeferimento do Simples foi dia 16, Eduardo? E a alteração contratual foi dia 19 de setembro? 19? Estou vendo aqui uma que inclui as atividades. Não foi? 8 de outubro? Não, aqui incluiu. Deixa eu abrir aqui. Segunda alteração. Termo de indeferimento. A segunda alteração social foi 19 de setembro de 2014. Ou seja, já depois da opção. Aí nessa segunda ele diz: altera seu objeto social para praticar as seguintes atividades: coleta de resíduos perigosos, processamento de resíduos de substâncias perigosas. O que é que ele acrescentou aqui? Em tese ele excluiu essa aí, não foi isso? Não. Ele corrigiu em 8 de outubro de 2014, não foi? Isso. Então, de qualquer maneira, ele corrigiu. Não, eu estou dizendo a 16 de setembro, é porque eu estou com essa dúvida aqui, porque ele fala, altera seu objeto social. Daniel, por favor, que eu não estou localizando aqui. Qual página você está do processo? Porque eu peguei eu estou no contrato social, olha aí, ficha cadastral simplificada da JUSCESP. Na ficha simplificada, eu estou olhando os documentos diversos. Aqui, página 19. Aí você vê lá, na primeira página, na consolidação do contrato social, aí tem aqui tal, aí você segue aí na segunda alteração da sociedade. Aí ele diz: altera-se o objetivo social para praticar as seguintes atividades. Ponto. Aí vem lá, coleta de resíduos, processamento de resíduos, ou seja, coisas que já... Cadê a primeira que eu não estou achando, a de Constituição?
Ou seja, me parece que ele está alterando o contrato social aqui na segunda alteração, em 19 de setembro, ou seja, depois da opção para incluir atividades. Não foi em outubro. Não, em outubro, ele aqui Ele tira. no recurso voluntário, em outubro, ele retirou essa atividade, ele providenciou a regularização da sua atividade econômica vedada no dia 8 de outubro, para não mais constar a atividade impeditiva. Então ele não tem mais essa atividade em 8 de outubro. Em 8 de outubro tem a alteração da atividade econômica para recuperação de materiais plásticos, comércio atacadista de resíduos e sucatas não metálicos, exceto papel e papelão, comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos, comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente e transporte rodoviário de produtos perigosos. Que é o que eu falei, transporte de perigosos ele fazia. E ele colocou isso na atividade lá em 8 de outubro? Isso sim. O que obstou não foi o transporte, o que obstou é o processamento. Tratamento. Tá, em 8 de outubro ele já retirou essa atividade aí, né? Essas foram as atividades de 8 de outubro, da alteração de 8 de outubro. Não consta a vedada, né, nesse rol. Ah, sim. Antes disso, em 15 de setembro. Então, essa retirada da atividade vedada em 8 de outubro, independentemente do que o Carlos André falou, do KNAI, atividade vedada ou não, mas ele me parece que fez dentro do prazo, né? Não. Não, porque ele diz aqui que impugnou. Não, porque a última inscrição dele foi em 29 de agosto. Os 30 dias que ele tinha para a opção como empresa início de atividade já tinha escoado. Cadê essa última de outubro que eu não estou achando, Rodolfo? Tá no documento que você me falou que você estava olhando. Não, a de outubro? Lá no fim, na segunda página. Ficha cadastral completa. Quê? Na ficha cadastral completa tem o... aqui, na ficha cadastral, só no resumo. Isso. Sessão 8 de 10 de 2014. Isso ele fez uma em 15/9, em que ele manteve, já depois da adesão. E depois em 8/10 ele... Uhum. E essa data da última inscrição dele, você tirou de onde, Eduardo? Do relatório do Sistema da Receita Federal, folha 15, 16 e 17. Eu não sei porquê. Aqui ela diz assim: dados informados pelo contribuinte, dado deferimento da última inscrição, 29 de 2014. Dado informado pelo município, não informado pelo ente federativo. Dado informado pela unidade federativa, não informado pelo ente. Então é por isso que eu coloquei município/estado, porque embora esteja aqui no sistema essa data, por algum motivo não está especificando se foi inscrição municipal ou estadual. Eu volto a insistir aqui no recurso voluntário. Está dizendo que foi intimado em 30 de setembro de 2014, é isso, doutor Eduardo, do termo? Intimado do termo deferimento? Termo deferimento, eu tenho ele aqui aberto. 16 de setembro, não? É o que ele fala no recurso voluntário, que foi intimado em 30 de setembro de 2014. E que teria providenciado em 8 de outubro de 2014. Me parece que está dentro do prazo, né? Não, a questão o que diz o termo foi 16 de setembro. Deixa eu ver se eu acho aqui a intimação. Aí ele fala que a data da intimação 30 de setembro no recurso. No recurso voluntário. Quer dizer, dentro do prazo de impugnação ele não poderia regularizar. Por isso que foi a minha dúvida inicial. Seria uma construção nossa. Aí entra aquela restrição. Não. Entra aquela restrição do comitê gestor, entendeu, Camarão? Mas não dá pra gente ir pela linha que o Carlos falou anteriormente. Ele não praticou as atividades, ele não fez, ele fala que incluiu por equívoco, não praticou as atividades, então ele deve ser deferida a sua opção pelo Simples. É que assim, eu acho que são duas visões possíveis.
da obrigação do fiscal de comprovar na questão do indeferimento, que eu discordo, e a questão do erro, igual no último processo que a gente julgou, que ficou claro que na hora que foi digitar o contrato, errou. Eu coloquei essa última questão no meu voto, que não me pareceu ter nenhum elemento que indicasse isso. A atividade iniciou, na verdade, em junho, né? E já tinha essa atividade vedada. A opção só foi feita em setembro. Como é que a gente vai... Uma coisa é se ele tivesse feito essa inclusão em setembro e a retirada em outubro, e você dizer, ele não exerceu a atividade. Outra coisa é uma atividade que se iniciou no mês de junho com aquele objeto social, a gente chegar agora em outubro e entender que ele não desenvolveu aquela atividade, que foi um erro de fato dele, sendo que ele fez alterações de contrato social durante o período, mantendo essas atividades, entendeu? Ele só fez essa exclusão depois que foi indeferido. Eu acho que assim, até para ser mais objetivo na linha do julgamento, eu acho que a primeira coisa, acho que talvez os senhores devessem ver, é essa questão da vedação do Comitê Gestor faz. Porque se entender que essa vedação é válida, até essa nossa discussão das datas em que foi feita a alteração, se alterou, se não alterou, cai por terra. Você diz a resolução 94? Isso, os artigos que eu grifei ali na página 4. Porque se você entender que isso é, digamos assim, é válido, me parece que a decisão fica assim direta. Bom. Chegaram a um consenso? Para o raciocínio teleológico. Chegaram a um consenso? Não, né? Então vamos votar. Doutor Camerano. Senhor presidente, eu tenho algumas dúvidas mesmo aqui. Claro que a resolução do comitê gestor não vai passar assim desapercebida, né? O comitê que organiza, exatamente, né, as regras do Simples, eu não posso ignorar isso daí, né? Mas como toda essa nossa discussão aí, realmente, quando ele iniciou a atividade dele, ele já estava com a atividade impeditiva, né? Ele só veio a trocar, como o doutor Daniel falou, só veio a trocá-la porque ele foi motivado para isso, porque senão ficaria com aquela atividade lá, né? Uhum. Me parece que aquela questão que o doutor Carlos André levantou, ela tem um sentido, óbvio que tem, mas nesse caso específico de início de atividade, eu acho que tem todo um regramento específico aqui, e pelo que o doutor Eduardo comentou aqui também, pelas nossas discussões, eu acredito que eu devo concordar com ele quando ele diz que ele deveria, no caso, ter trazido na época própria, pelo menos os documentos que ele presta uma atividade não vedada. Não é verdade? Ele diz no recurso voluntário que não tem nota fiscal disso, que não prestou atividade, mas deveria, por exemplo, ter trazido, então, as notas fiscais da sua atividade regular, não impeditiva. E ele teve oportunidade para fazê-lo, né? De qualquer maneira, eu acho que eu vou acompanhar o voto do relator, presidente. Ok. Doutor Daniel. Presidente, eu também vou acompanhar. Eu acho que tem essa diferença realmente na legislação a respeito da exclusão e da inclusão de nova empresa, né? Então tem os prazos específicos para isso, e um tratamento específico também, tá? E eu acho que se pelo menos o contribuinte aqui tivesse feito realmente a prova de que não exerceu essa atividade no período todo, que aí eu já vi situações nesse sentido, ele traz o período todo, do início da atividade até agora, e comprova que não exerceu essa atividade, tá? Por outro lado, a preocupação do conselheiro Carlos André a respeito da prova é importante também, mas nesse caso fático aqui, ele, em junho de 2014, registrou o contrato social dele com aquela atividade, fez a alteração societária depois do pedido da opção, mantendo aquela atividade vedada ainda, e só depois que ele tomou a ciência do indeferimento é que ele alterou a atividade vedada. Então me parece que a própria conduta do contribuinte já dá
já confirma que ele queria manter aquela atividade no seu contrato social, que ele só excluiu porque foi indeferido. Aí ele fez uma opção. Então, nesse caso aqui, me parece que a gente não tem outro caminho a seguir, senão indeferir a opção. Lógico que ele deve ter optado aí a partir de janeiro de 2015 e deve estar no Simples hoje se ele não voltou a exercer essa atividade vedada. Muito bem. Eu só quero confirmar, me parece que o sinal do conselheiro Carlos André caiu de novo, não? Eu acho que caiu de novo. Caiu, o sinal sim. dele. Vamos aguardar só que ele retorne, porque é ele que tem que votar, tá? Para a gente dar continuidade à votação. Tem um indivíduo querendo entrar aqui. Às vezes é ele pelo celular, né? Deve celular ser. não dá para identificar. Celular é problema. Voltou. Doutor Carlos, voltou? Voltei. Alguma estabilidade aqui na internet. E caiu 2 vezes. Aham. O senhor conseguiu ouvir o voto do conselheiro Daniel? Não consegui. Conselheiro Daniel, por favor. Agora quem saiu foi ele. Só um momentinho. Só um segundo, presidente. Eu acompanhei o relator. Eu acho que, em que pese a sua ponderação a respeito da inclusão, novatividade e exclusão, eu acho que tem uma lógica nesse regramento que foi criado pelo Conselho Gestor do Simples Nacional. Né? Afinal de contas, eu estou falando do início de uma atividade em que você tem o interesse de iniciar essa atividade inserido num Simples, você se adequar para iniciar essa atividade da forma correta. Aí você tem um regramento diferente quando você já está inserido e por algum motivo você é excluído. Né? Então parece que foi essa a lógica da resolução 94, né, que você tem um total de 180 dias, condicionado a 30 dias da última inscrição. Esse prazo foi descumprido. Outro ponto que o Dr. Carlos levantou a respeito da comprovação do exercício da atividade vedada, eu chamo a atenção que ele iniciou a atividade em junho. Né? Então não foi só um mês de atividade vedada. Ele iniciou a atividade em junho, fez o pedido de opção em início de setembro. Dia 16 de setembro ele fez uma alteração societária mantendo o mesmo objeto social, certo? E só depois de intimado do indeferimento é que ele fez a correção no contrato social. Então me parece que para esse ano de 2014 realmente não teria como a gente deferir a opção, lógico que restando assegurado o direito a ele de fazer a opção no mês de janeiro do ano subsequente. Então nesse sentido eu acompanhei o relator. Muito bem. Doutor Carlos. Com essas observações eu acompanho o relator. Ok. Doutora Luciana. Também, presidente, sigo acompanhando o relator. Doutor Nelson. Também acompanho o relator. Doutora Letícia. Acompanho o relator, presidente. Também acompanho o relator, então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Não é isso, doutor Eduardo? Presidente? Diga. Pode dar um minutinho, presidente? Posso dar um minutinho? Retornamos, então, com o último processo da pauta da manhã. Vinícius Lopes de Brito, do conselheiro Camerano. Ok? Obrigado. Conselheiro Carlos André, podemos parar a gravação? Marco Antônio também, por favor?